grau, então o nosso foco é equações do segundo grau e irracionais, tá? Então nós vamos começar com a revisão de equação do segundo grau, tá? Equação do segundo grau, nós chamamos de equação do segundo grau toda equação que apresenta a incógnita elevada ao quadrado, tá? Então se a minha incógnita ela está elevada ao quadrado, tá? A gente diz que essa equação é chamada do segundo grau. Então, para ela ser do segundo grau, esse número A aqui não pode ser zero. Porque se ele fosse zero, multiplicando por zero, não ficaria de segundo grau, ficaria de primeiro grau. Então, a gente fala aqui A, B e C pertencem aos reais, tá? Porque qualquer número que você quiser imaginar, só que o A não pode ser zero. Até aí, tudo bem? Então, uma equação do segundo grau aparece em muitas situações práticas do dia a dia, principalmente na construção civil. A gente quer colocar piso, a gente quer pintar, a gente quer construir uma grade, um muro em volta de uma casa, a gente está usando equação do segundo grau. E nós temos agora que resolver. O que significa resolver a equação do segundo grau? Significa que a gente vai achar os valores de x, que se eu colocar aqui, vai fazer com que ela dê zero. É isso que a gente vai fazer. A gente vai procurar essas raízes. Lembra, a equação tem expoente 2, quer dizer que ela pode ter no máximo duas raízes. Se tivesse expoente 3, poderia ter no máximo 3. E assim sucessivamente. Para resolver equações do segundo grau, nós temos as seguintes situações. Primeiro, nós podemos usar a fórmula de Bhaskara. Fabíola, por que você está falando uma fórmula de Bhaskara? Porque é uma fórmula que resolve todas as equações do segundo grau. Todas, sem exceção. Não tem problema se ela é completa ou incompleta, a gente consegue resolver essas equações. Então, imagine que nós temos uma equação 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a zero. Olha, eu quero que você entenda que a fórmula de Bhaskara, que é, primeiro achando o discriminante, que é delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o x, que é menos b, mais ou menos a raiz desse delta, dividido por 2 vezes a. Primeiro passo é achar quem é o a, o b e o c, tá? A vai ser esse número aqui, ó, que está com a incógnita ao quadrado. Ele é o primeiro. Logo em seguida vem o b. Perceba que ao pegar o b, eu estou pegando inclusive o seu sinal. Então esse daqui é o nosso d. E esse termo, chamado de termo independente, porque ele não tem a incógnita, é o nosso C. Se, preste bastante atenção nisso, se tiver o A, o B e o C, significa que ela é completa. Se não tiver um deles, ou seja, o B ou o C, porque o A é obrigatório, tem que ter o A, se não tiver o B ou não tiver o C, ela é incompleta. E a incompleta é muito fácil de resolver. Não precisa da base. Pode, mas não precisa. Vamos ver agora como a gente faz isso aqui com base. Nós vamos fazer agora o delta. O delta vai ser quem então? Cuidado! Se o A, o B ou o C forem negativos ou frações, eu te aconselho a colocar entre parênteses para não errar na hora de fazer o cálculo, principalmente com joguinho de sinais. Vocês têm muito hábito de errar em joguinho de sinais, então cuidado, ó, nosso B é negativo. Então, delta não é B ao quadrado, então eu vou colocar o meu B entre parênteses e vou levar ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 2. Bom, então vamos ficar com o delta o seguinte. Menos elevado ao quadrado é menos vezes menos, que dá mais. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Perceba que aqui só tem menos. Menos, aqui como se fosse um mais, então menos vezes mais, menos. E nós vamos ter 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes o 12. 8 vezes 12, se você não lembrar, você faz a continha aqui no lado, tá? Então, ó, 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16. 8, 1, 9. Então, vai dar 96. Quer dizer que isso aqui vai dar quanto? 4 de resposta. Detalhe importantíssimo, isso é importante você se lembrar. O delta não precisa ser um número bonitinho assim, ó, 4, que tem raiz exata, pode ser qualquer número. Só tem um detalhe. Se ele for zero, se der
significa que as duas raízes que poderiam existir, só existe uma. Então, se o delta for zero, só existe uma raiz real. Se o delta é positivo, nesse caso que é positivo, vão ter quantas raízes? Duas. Se o delta for negativo, não existe raiz real. Vai existir uma raiz, mas é nos números complexos, que você vai aprender bem depois. Mas nos reais não tem raiz, tá? No nosso caso, o delta deu positivo, então a gente já sabe que tem duas raízes reais. Tá, Fabíola, mas como é que eu acho essas raízes? Agora eu vou usar a segunda fórmula, tá? Então, usando a minha segunda fórmula, vou até apagar essa pontinha que a gente fez um minutinho, para ganhar um pouco mais de espaço. O x vai ser o quê? Olha só o detalhe. Não é menos o b? O seu b já não é negativo? Então, ó, menos o b, mais ou menos a raiz do delta, que no nosso caso é 4, dividido por 2 vezes 2. Então, esse menos com esse menos vai ficar mais, então aqui vai ficar 10, mais ou menos. Lembra que eu acabei de falar? O delta não precisa ser um número perfeito que tem uma raiz perfeita. Aqui ficou bom. Raiz de 4 é 2. Vamos imaginar que é raiz de 109. Beleza, continua a raiz de 109. Raiz de 15, continua a raiz de 15. Não precisa se preocupar, tá? Então, se a raiz for exata, obviamente você tira. Se não, você deixa. Raiz de 4, então, é 2. E aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. Atenção para este sinal, tá? Vamos prestar atenção aqui. Tá vendo aqui? Esse sinal aqui, ó. Mais ou menos. O que significa isso? Que eu tenho que fazer duas contas. Uma com mais e uma com menos. Fazendo uma com mais, a gente costuma chamar de x'. Então, meu x' vai ser 10 mais 2 dividido por 4. 10 mais 2 é 12. E dividido por 4 vai dar 3. Pronto, achei uma raiz. Vamos deixar a outra? Vou usar o menos agora, então eu chamo ele de x duas linhas. Então vai ser 10 menos 2 dividido por 4. 10 menos 2 é 8. E dividido por 4 vai dar 2. Então perceba que nós já conseguimos encontrar as duas raízes. Essas são as nossas duas raízes, 3 e 2. O que significa isso? Se eu vier aqui, troco x por 3, tanto aqui quanto aqui, essa conta dá zero. Se eu trocar o x por 2 e trocar aqui e aqui, também vai dar zero. E lembre-se, eu não achei duas respostas, só foi possível porque o meu delta era o quê? Positivo. O delta sendo positivo já garante duas respostas diferentes. Se for igual a zero, uma. E se for negativo, não tem resposta real. Ok? Bom, aqui nós fizemos essa equação por básica. Eu vou te mostrar a mesma equação, só que de outras maneiras para resolver. Olha só como é que vai ficar. Vamos recordar lá? Era 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a zero. Certo? Existe uma técnica de resolver chamada soma e produto das raízes, tá? Uma técnica interessante. Então, nós temos a soma das duas raízes, ou seja, o x' mais o x duas linhas. Se você quiser saber quem é ele é menos b sobre a. E se você pegar o x' vezes o x duas linhas, ele é c sobre a. Fabíola, quem é mesmo A, quem é mesmo B, quem é mesmo C? Bom, olha aqui, não se esqueça. Esse daqui é quem? O A. Esse daqui vai ser quem? O B. E